Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos direciona nos caminhos retos. Provérbios 14, no versículo 2, vai dizer que aquele que anda na retidão, ele teme ao Senhor, aquele que anda nos caminhos retos. Já aquele que anda nos caminhos sinuosos, ele é aquele que não tem reverência ao nosso Senhor, aquele que não tem o temor, não tem o princípio da sabedoria. Os entendimentos de próprios olhos não se alcança o desviar do mal, aonde temos contemplado nos últimos tempos que a palavra diz que ele é aquele que os sábios iam tropeçar na sua própria sabedoria e a inteligência dos seus pensadores desvanecer. Porque ele é aquele que revela os caminhos, seja qual for aquele que estiver trilhando, pelos seus frutos conhecereis. Muitos não compreendem que a justiça é o próprio fruto daquele que colhe. Aquele que anda por retidão, ele vai colher a própria justiça, assim como aquele que anda nos caminhos sinuosos e tortuosos recebe a justiça segundo a sua própria. A justiça do Senhor vem revelar a sua própria caminho que não foi de justiça, mas de injustiça. Amou o prêmio da injustiça. Lembrai-vos de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Já advertido, mas perseverou. Lembrai-vos de Geazi, que foi acometido da lepra por desobediência, segundo a palavra que o profeta diz, que não foi palavra humana, mas sim a palavra segundo o Espírito de Deus. Pois tudo aqueles que falam segundo aquele que é do alto não se fala de vontade humana, e nem tampouco se fala por ira e vingança, porque do Senhor é a ira e a vingança. Nós estamos a anunciar o que ele está a proceder, da qual se confirma aquilo que se fala, porque aquilo que é meramente vontade humana não produz. Nós falamos pelo Espírito. Por isso, se falamos da ira e da vingança, não estamos falando do algo que nos é próprio, mas daquele que está a proceder a ira e a vingança. Mesmo porque nós não falamos por vontade humana e nem tampouco para agradar os meramente mortais, mas agradamos aquele que nos recrutou. A palavra diz que ai daqueles que acrescentar algo, usando o nome do Senhor, dizendo assim vos diz o Senhor, e acrescentar algo que não veio da parte dele. Assim como ai daqueles que o Senhor pedir para anunciar algo e não anunciar. Estes são negligentes. Por isso anunciamos em espírito e em verdade, dia após dia, no temor, que é o princípio da sabedoria. E se andamos em retidão, alcançamos os frutos da justiça. Sábio é aquele que anuncia a verdade para que seus dias vão bens e longos nesta terra, anuncia e pratica. Assim como sábio é aquele que convence o homem dos seus maus caminhos e ganha uma alma. Porque não estamos para agradar aqueles que andam segundo a carne. Não louvamos as atitudes dos ímpios. Aborrecemos porque suas atitudes são de maldade, não de benevolência, mas de maledicência. E a palavra nos ensina que jamais aprove as atitudes dos ímpios.
Sempre exorte, porque quando nós exortamos, estamos expondo as suas trevas, a ignorância, e nós não somos influenciados, mas segundo outrora andávamos nas trevas. Estamos na luz para trazer aqueles que estão mergulhados nas trevas, venham para a luz. E mesmo assim não justificamos a si mesmo, há quem nos justifica. Lembrai-vos daquele que dizia: graças te dou, Senhor, que não sou pecador como estes, faço minhas orações, faço os jejuns, faço as minhas ofertas. Graças te dou que não sou pecadores como estes. E já aquele que não queria nem ainda olhar para o céu, pedia a sua infinita bondade e misericórdia, e este foi justificado, porque o Senhor disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Assim como ele veio buscar pecadores e não justos, porque não tem ninguém justo, não há um sequer, se não for por aquele que nos justifica e nos capacita, onde ele fala que muitos são presunçosos, buscam honra e glória de homens, e se assim procede, ele mesmo dizia: nada sou. O Pai o glorificou, assim como ele glorificou o nome de Deus através dos seus feitos, aonde nenhum daqueles sacerdotes podiam proceder, faziam sinais ilusórios, do qual não é se admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, aonde a palavra diz que até mesmo os escolhidos tinham que ficar firmes para que não fossem também enganados, aonde também a palavra nos diz: apartai-vos destes que perseveram segundo as maledicências, porque não há comunhão de luz com trevas, de Cristo com Belial, não há comunhão de incrédulos com crédulos. Por isso estamos sempre apartados de toda injustiça. Não amamos nem tampouco aceitamos prêmio de injustiça, porque aquele que abraça a sabedoria, abraça a sua justiça e é abraçado pela sua justiça. A própria sabedoria, segundo o Espírito e a verdade que habita em nós, e nós perseveramos demonstrando pelo bom proceder, segundo o seu Espírito opera em nós. E assim, em mais um dia perseverais, segundo aquele que é do alto, que nos justifica, que nos capacita, aonde demonstrai pelo bom proceder aqueles que temem o Senhor, que é o princípio da sabedoria, e acaba colocando à prova aqueles que andam segundo as suas injustiças, segundo os seus caminhos tortuosos, porque quando chega a retidão, expõe aqueles que estão nos caminhos sinuosos e tortuosos, porque tudo que é dito na luz, tudo que é dito nas trevas é revelado na luz, tudo que é dito entre quatro paredes é revelado no alto dos telhados, e assim o Senhor está a galardoar, e segundo o galardão conhecereis os que têm o fruto da justiça, como aqueles que perseveram segundo a sua própria injustiça e impiedade. Assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.